Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, o Manipulador, Parte 10, Capítulo 75. Muitos dos jutsus proibidos de Konoha foram criados por Senju Tobirama. Embora a reputação de Tobirama estivesse longe de ser estelar, Orochimaru não se preocupava com questões de moralidade. Na verdade, ele admirava muito o segundo Hokage. Afinal, os métodos de Tobirama realmente trouxeram poder a Konoha. Mas, obter o corpo de Emiya Shigen não era suficiente. Orochimaru ainda precisava encontrar uma maneira de adquirir a técnica Edo Tensei. Ele se infiltrou secretamente na câmara onde os jutsus proibidos de Konoha estavam selados, apenas para descobrir que o Edo Tensei não estava guardado lá. Em vez disso, ele se deparou com algo que o intrigou ainda mais, um jutsu que concedia imortalidade. Infelizmente, a dificuldade de dominar essa técnica era excepcionalmente alta. Envolvia o estudo das almas, um campo totalmente novo que até mesmo Orochimaru, apesar de seu vasto conhecimento, considerou desafiador. Felizmente, Tsunade ainda estava viajando. Orochimaru acreditava que tinha bastante tempo. Se nada de inesperado acontecesse, o Edo Tensei ainda deveria estar registrado no pergaminho dos selos do Hokage. Ele só precisava encontrá-lo. Durante esse período, as coisas em Konoha começaram a piorar. Embora Konoha tivesse vencido a Segunda Guerra Shinobi, sofreu pesadas baixas a ponto de ser forçada a enviar alunos recém-formados da academia para a batalha. Para fortalecer a vila, a liderança de Konoha começou a ultrapassar os mesmos limites de seu antigo mestre, Senju Tobirama. Por exemplo, experimentos com células de Hashirama. Durante uma reunião de rotina entre os altos escalões de Konoha, Shimura Danzou propôs a ideia de usar experimentos em humanos para reviver as habilidades de liberação de madeira do primeiro Hokage. Isso é profanar a memória do primeiro Hokage, disse Hiruzen Sarutobi com preocupação, visivelmente hesitante. Se os aldeões descobrirem, como o terceiro Hokage, Hiruzen estava envelhecendo, e o peso de suas responsabilidades aumentava a cada dia. Ele precisava considerar tanto os sentimentos do Shinobi de Konoha quanto as ameaças iminentes do mundo exterior. Hiruzen, essa guerra não deixou as coisas claras para você? O rosto de Danzou, parcialmente envolto em bandagens, estava solene enquanto ele tomava um gole de chá e continuava. Esta guerra pode ter terminado, mas a próxima virá ainda mais cedo. Para proteger Konoha, devemos estar dispostos a fazer o que for preciso. Precisamos recuperar o poder do primeiro Hokage. Enquanto o experimento permanecer em segredo, não haverá problema. Então deixe que Danzou resolva isso. A conselheira do Hokage, Koharu Tatani, concordou com a proposta de Danzou. Este experimento deve ser mantido em estrita confidencialidade. Omura Mitokado, o outro conselheiro, acrescentou sem objeções. Mas, Hiruzen concordou a contragosto, mas estabeleceu suas condições. Se o experimento resultar em baixas significativas, ele deverá ser encerrado imediatamente. A experimentação humana nunca pode ser completamente segura. Danzou descartou a questão das vidas perdidas, mas aproveitou a oportunidade para abordar outro assunto. Se conseguíssemos adquirir parte do conhecimento de Lord Shigen, talvez conseguíssemos reduzir as baixas. Afinal, ele foi o maior ninja médico e o primeiro a usar técnicas cirúrgicas para tratar pessoas. A alma do Lord Shigen já acendeu. Hiruzen o interrompeu, recusando-se a sequer considerar a ideia. Na verdade, recebi algumas informações interessantes. Danzou lançou um olhar para Hiruzen, relutante em acreditar que seu velho amigo ainda não tivesse ficado sabendo daquilo. Ouvi dizer que Tsunade trouxe um caixão de cristal da floresta Shikotsu. Esse não passou despercebido por Danzou. Inicialmente ele se absteve de agir devido ao status de Tsunade, à vigilância constante que ela exercia sobre o caixão e ao risco de causar instabilidade interna. Além disso, ele ainda não dominava o Edo Tensei, então deixou o assunto em suspenso. Mas agora, Tsunade havia deixado Konoha. Durante esse período, Danzou sentiu que era o momento perfeito para retomar o assunto. Konoha havia recuperado outra metade do corpo de Emiya Shigen, restava apenas um problema. Ninguém em Konoha ainda dominava o Edo Tensei. Para remediar isso, Danzou secretamente pegou o pergaminho contendo a técnica Edo Tensei dos arquivos, o que explica por que Orochimaru não conseguiu encontrá-lo. No entanto, após estudá-lo em primeira mão, Danzou percebeu que o Edo Tensei era muito mais difícil de dominar do que ele esperava. Felizmente ele entendeu que a verdadeira chave para essa técnica não era o invocador, mas sim aquele que estava sendo ressuscitado, o próprio Emiya Shigen. Agora, Danzou só precisava de alguém capaz de executar a técnica. Ele conhecia bem o Shinobi de Konoha. Se havia alguém capaz de aprender o Edo Tensei com sucesso, esse alguém seria o chamado professor de ninjutsu, o próprio terceiro Hokage. Assim que Hiruzen ressuscitasse Emiya Shigen, Danzou não precisaria se preocupar com o que aconteceria a seguir, ele já tinha planos de como utilizá-lo. Afinal, Danzou havia passado 10 anos viajando com Shigen quando jovem. Ele sabia muito bem o quão gentil e ingênuo Shigen era. Manipulá-lo seria brincadeira de criança. Ele tinha certeza de que conseguiria fazer isso melhor até mesmo do que seu mestre, Tobirama. Mas, Hiruzen recusou imediatamente. Não podemos, de forma alguma, explorar Lord Shigen novamente. A rejeição de Hiruzen foi rápida e firme, enquanto as lembranças de seu falecido camarada Kimichi Torifu e dos erros de seu mestre ressurgiam. Ele se lembrou da vergonha que Konoha havia sofrido no passado. Para dizer de forma franca, se Danzou tivesse sido Hokage em vez dele, teria sido obrigado a limpar a bagunça. Hiruzen passou anos reparando cuidadosamente a reputação de Konoha após as ações de Tobirama, e não tinha nenhuma intenção de reviver aquele pesadelo. Muitas pessoas que testemunharam a primeira guerra Shinobi ainda estavam vivas.
Se vazasse a notícia de que Konoha estava tentando usar Emiya Shigen novamente, seria desastroso. Mesmo que eles ganhassem força com ele, o dano à sua reputação seria irreparável. Se o povo perdesse a fé na honra de Konoha, nem mesmo um sacrifício como o de Tobirama seria suficiente para restaurá-la. A reputação da aldeia está em jogo. A voz de Hiruzen era sombria. Se quebrarmos nossa promessa e usarmos o Edo Tensei depois de eu ter jurado que não faríamos, quem voltará a confiar em Konoha? Hiruzen, você deveria saber. Danzou fixou o olhar nele, enfatizando a questão que mais lhe importava. Se o trouxermos de volta, poderemos salvar inúmeras vidas na aldeia. Danzou. A rejeição de Hiruzen foi ainda mais enfática. Você quer que a próxima geração de Konoha sinta a mesma vergonha e arrependimento que Torifu sentiu? Naquela época, as acusações de Akimichi e Torifu ainda ecoavam em seus ouvidos. Como Danzou ousou reabrir feridas antigas? Nessa fase da vida, Hiruzen compreendeu o valor de uma boa reputação. Em tempos de paz, realizava missões. Em tempos de guerra, isso proporcionava vantagem diplomática. Eram coisas que nenhuma quantia de dinheiro ou poder poderia substituir. Ninguém em Konoha tem permissão para estudar o Edo Tensei. Esta é uma ordem absoluta do Hokage. Qualquer um que desobedecer enfrentará punição severa. Hiruzen emitiu seu decreto imediatamente, preocupado que Danzou ainda pudesse tentar agir por conta própria. Hiruzen. Danzou tentou argumentar. Desista imediatamente dessa ideia ridícula. O rosto de Hiruzen ficou feio, e ele repreendeu em voz profunda. Eu sei mais claramente do que você quais seriam as consequências de usar aquela técnica proibida para reviver aquele Lorde. Você tem lidado com o trabalho de inteligência da vila durante este período. Apenas a consideração de benefícios limitou sua visão, a ponto de você não entender a verdadeira importância da reputação de Konoha para nós. Ninguém está absolutamente autorizado a tocar naquela técnica proibida. E o caixão de cristal na sala médica secreta também está absolutamente proibido de ser tocado. A atitude de Hiruzen foi extremamente severa, sem o menor sinal de fraqueza neste assunto. O rosto de Danzou ficou extremamente feio. Ele nunca havia suportado uma acusação tão embaraçosa. Ele simplesmente pegou sua espada ninja e se preparou para sair. Hiruzen, você vai se arrepender. Danzou, eu sou o Hokage. Depois que Hiruzen falou, ele olhou fixamente para as costas de Danzou, esperando que a vontade do Hokage penetrasse no coração de seu velho amigo. Qualquer ninja de Konoha deve obedecer à proibição absoluta emitida pelo Hokage. Aqueles que desobedecerem à proibição serão severamente punidos, e isso inclui o conselheiro do Hokage. Bang! Danzou fechou a porta da sala de reunião com força. Os dois conselheiros do Hokage se entreolharam ao ver seu velho amigo brigando por causa disso, mas também não conseguiam distinguir o certo do errado. Por um lado, naturalmente a influência de Emiya Shigen estava diminuindo. Por outro lado, a proposta de Danzou era benéfica para Konoha. Se Konoha pudesse manter o sigilo sobre o assunto de Shigen e usar seu poder para aumentar a força de combate de Konoha no futuro. Quanto às acusações e cercos de outras vilas ninja, Konoha já estava em estado de inimizade com outras grandes vilas ninja, especialmente com seu antigo aliado, a Vila da Nuvem. A Vila da Nuvem chegou a tentar sequestrar o candidato a Jinchuriki da Nove Caudas de Konoha um tempo atrás, e a antiga aliança já havia sido desfeita. Depois que Danzou deixou o prédio do Hokage, ele olhou para trás com frieza e seguiu em outra direção. Foi uma pena. Porque Hiruzen era o mais provável de aprender o Edo Tensei. Danzou pensou por um momento e lembrou-se do jovem que estava muito interessado em todos os tipos de jutsu e conhecimento. Se o discípulo do Hokage usasse o Edo Tensei para reviver Shigen, então não seria culpa dele. A propósito, aquele caixão de cristal sempre foi cuidado por ele. Os pensamentos de Danzou e Orochimaru se alinharam perfeitamente. Como Danzou tinha o pergaminho do Edo Tensei em sua mão, e Orochimaru tinha o caixão de cristal de Shigen em sua mão, o tempo restante era apenas esperar que Orochimaru aprendesse lentamente o Edo Tensei. A propósito, os dois também se uniram. Por exemplo, no caso do experimento de transplante de células de Hashirama em humanos, a morte generalizada dos sujeitos experimentais atraiu a atenção de Hiruzen, que ordenou a interrupção do plano, mas Danzou e Orochimaru se uniram e decidiram continuar o experimento. O foco ainda era o Edo Tensei. Para Danzou, ele sentia que desde que o Edo Tensei fosse concluído primeiro, e ele obtivesse Shigen, os outros problemas seriam mais fáceis de resolver. É uma pena. Eu nunca conheci aquele Lorde. Orochimaru estava muito interessado no entusiasmo de Danzou e parecia não entender porque até mesmo pessoas como Danzou e Tsunade estavam muito interessadas em Shigen. Danzou estava envelhecendo, e seu temperamento gradualmente se tornou mais extremo. Sua avaliação de Shigen se resumia a uma frase: apenas uma pessoa muito fácil de ser usada. Claro, outras pessoas em Konoha certamente não pensariam assim. Por exemplo, em uma pequena família em Konoha, um garotinho que estava crescendo perguntou a seu pai, com curiosidade, sobre as histórias de Shigen que ouvia todas as noites antes de dormir. Uma pessoa tão perfeita realmente existiu no mundo? É claro que sim. Sakuma Taki sorriu levemente, com rugas aparecendo nos cantos de seus lábios, fazendo-o parecer um pouco mais velho. Vou te contar um segredo que não pode ser dito. Eu vi uma pessoa tão perfeita com meus próprios olhos. Papai está tentando me enganar de novo. O pequeno Kakashi tentou se esconder debaixo das cobertas como um adulto, lembrando o infeliz. Eu não sou uma criança de 2 ou 3 anos. Aquela pessoa morreu há mais de 1000 anos. Ha. Sakuma deu um tapinha na cabeça dele rindo, e mencionou outra coisa. Papai vai sair em uma viagem. Talvez. Você vai em missão? Eu posso cuidar de mim mesmo.
Kakashi acenou rapidamente indicando que podia. Eu voltarei o mais rápido possível. Sakumo deu um tapinha na cabeça de Kakashi e apagou a luz para seu filho. O quarto inteiro caiu na escuridão naquele momento. No momento seguinte, um brilho apareceu na escuridão. Uma luz elétrica em forma de água acendeu na ponta dos dedos de Sakumo. A luz elétrica era suave como água e silenciosa, iluminando o caminho como uma lanterna, permitindo que Sakumo saísse lentamente do quarto escuro. Estilo tempestade? O pequeno Kakashi saiu furtivamente de debaixo das cobertas, observando seu pai sair do quarto. Ele já sabia que era o Kekkei Genkai estilo tempestade, e que ele seria capaz de despertar esse poder em seu corpo se treinasse duro no futuro. No entanto, o pequeno nunca saberia. A missão de Sakumo estava cheia de espinhos, e quando seu pai retornou, esta família calorosa, que já estava incompleta, sofreu uma grande mudança por causa disso. Capítulo 76. Proteger Konoha e proteger os próprios camaradas. Esses dois ideais já foram considerados uma única coisa. Mas o que acontece quando eles entram em conflito? Quando esse dia finalmente chega, como um shinobi deve escolher? Cada um tem sua própria resposta. De acordo com os ideais deixados pelo primeiro Hokage, Konoha deveria ser protegida a todo custo. No entanto, Sakuma Taki pensava diferente. Ele acreditava que a vida dos companheiros era mais importante do que qualquer missão. Porque se um shinobi não consegue nem mesmo valorizar seus companheiros, então eles não passam de ferramentas. O mundo sempre me pareceu estranho em seus caminhos. O jovem Kakashi já havia se esforçado para pensar como um adulto. Mesmo assim, ele lutava para entender por que seu pai, outrora um herói de guerra e até mesmo um candidato ao Hokage, havia caído em desgraça tão drasticamente, simplesmente por ter escolhido salvar um camarada durante uma missão. Até, a mesma pessoa que seu pai havia salvado agora o condenava. E seu pai nada pôde fazer para se defender. As pessoas alegavam que seu pai havia violado o protocolo shinobi, causando uma grande perda para Konoha. Diziam que ele deveria ter seguido ordens e priorizado a missão em vez de sentimentos pessoais. Para Kakashi, aquilo não fazia sentido. Mas não importava o quanto os outros criticassem seu pai, ele permanecia ao seu lado, uma criança quieta e bem comportada, porque em seu coração, seu pai ainda era um herói. No entanto, Sakuma Taki gradualmente se afastou do mundo. Ele passava cada vez mais tempo em casa, dedicando-se inteiramente ao filho. Quando Kakashi passou no exame de admissão para a Academia Ninja, seu pai sorriu, algo que Kakashi não via há muito tempo. Aquele breve momento de felicidade fez com que Kakashi se sentisse em paz. Mas, certa noite, Kakashi percebeu algo estranho. Seu pai estava sentado sozinho, murmurando para si mesmo no silêncio da noite, segurando a pequena espada que outrora o tornará famoso. Lord Mia, se ao menos você ainda estivesse aqui. Sakumo sempre se lembrava do homem que conhecera em sua juventude. Porque em momentos de fraqueza, as pessoas instintivamente buscavam orientação naqueles que admiravam. Por mais forte que uma pessoa se torne, sempre haverá momentos de dúvida. Em momentos como esses, eles precisavam de alguém mais sábio para lhes mostrar o caminho. Sinto que a aldeia está a seguir um caminho perigoso, sussurrou ele. Se proteger Konoha significasse ver camaradas morrerem, então, o que Konoha realmente protegia? Se salvar um camarada significasse sacrificar os interesses da aldeia, então isso não contradiria o próprio propósito de proteger Konoha? Se a vida de um camarada fosse avaliada em termos de benefícios para a aldeia, então os shinobi se tornaram nada mais do que peões descartáveis? Konoha muito aceitava a ideologia de que a aldeia devia ser protegida a todo custo. Essa crença havia se tornado uma regra tácita. Mas agora Sakuma havia quebrado essa regra. Ele se tornará um pária entre os shinobi. Pai. O pequeno Kakashi, assustado, correu para o pai e se agarrou ao seu braço. Ele lançou um olhar para a lâmina na mão do pai, sentindo uma aura avassaladora de desespero. Estou com medo, admitiu Kakashi. Então eu ficarei ao seu lado, está bem? Sakuma acariciou suavemente a cabeça do filho. Kakashi assentiu com entusiasmo. Na tranquilidade do quarto, pai e filho finalmente conversaram sobre o que os estava incomodando. Pai, você está triste com o que aconteceu? Sim, mas eu não acho que você tenha feito nada de errado. Kakashi abraçou o braço do pai, murmurando. Se não conseguimos nem mesmo valorizar nossos camaradas, o que nos resta para valorizar? Você ainda é muito jovem, Kakashi. Sakumo deu uma risadinha suave, decidindo não sobrecarregar o filho com suas preocupações. Em vez disso, pegou um livro de histórias para dormir, pronto para embalá-lo para o sono. Pai, você realmente conheceu Lord Shigen? Kakashi pressionou a mão contra o livro, tentando animar o pai à sua maneira. Ele parecia realmente acreditar que seu pai já havia conhecido Emiya Shigen. Você sempre diz que sim, então que tipo de pessoa ele era? Sakumo sorriu ao sentir as lembranças ressurgirem. Ele estava sempre ocupado com o trabalho. Ele valorizava muito seu tempo e raramente falava com os outros, o que fazia com que muitas pessoas o considerassem arrogante. Mas, ele nunca foi arrogante. Ele tratava todos como iguais. Toda a sua vida foi dedicada a uma coisa, salvar o máximo de pessoas possível. Ele era como um deus benevolente que amava toda a humanidade. Ele se tornou um ninja médico para que ninguém mais tivesse que suportar a dor de perder um ente querido. Sakumo parou de falar, sua mão hesitando enquanto acariciava a cabeça do filho, porque ele de repente se lembrou de algo. Shigen havia dito certa vez. Nem mesmo ele conseguiu ignorar a dor de perder a família. Após o falecimento da mãe de Kakashi, o próprio Sakumo teve dificuldades para se manter firme. Olhando para seu filho orgulhoso mas bondoso, ele temeu o que aconteceria se Kakashi também perdesse o pai.
mas a aldeia já se havia voltado contra ele. E agora até mesmo seu filho estava sendo intimidado e ostracizado por causa dele. Seu filho estava passando pela mesma humilhação junto com ele. E, no entanto, foi precisamente o amor de Kakashi por seu pai. Isso fez com que Sakumo não quisesse mais deixá-lo sofrer. Talvez a morte fosse a única maneira de escapar desse tormento. Mas ele não podia dizer isso ao filho. Na tarde seguinte, Kakashi voltou para casa. Ele empurrou a porta e viu seu pai estendido em uma poça de sangue. Ele congelou. Sua mente jovem se recusava a compreender o que estava vendo. Ainda ontem, eles haviam conversado. Ele havia permanecido ao lado de seu pai. Ele havia feito o possível para apoiá-lo. Então, por quê? Porque ele ainda escolheu morrer. Mas mesmo na morte, a desgraça de Sakumo não foi apagada. Seu funeral teve pouca repercussão. Alguns até continuaram a criticá-lo por trair os interesses da aldeia. Felizmente, as pessoas que compareceram tiveram grande importância. Entre eles estavam os lendários Sannin de Konoha, um dos raros momentos em que se reencontraram. Pensei que você não viria, comentou Orochimaru, surpreso ao ver Tsunade. Como se eu não fosse. Tsunade franziu a testa ao olhar para a foto de Sakumo, claramente desagradada. Ouvi dizer que estavam culpando-o por quebrar o protocolo ninja. Desde quando proteger seus camaradas não faz parte das regras? Como velha amiga de Sakumo, Tsunade nunca acreditou que ele tivesse feito algo errado. Se ela estivesse no lugar dele, teria feito a mesma escolha. Que grande besteira. Tsunade franziu a testa ao ouvir os rumores. Recuso-me a acreditar que qualquer suposta missão possa ser mais importante do que suas vidas ou a de Jiraiya. Orochimaru deu um sorriso irônico. Por que você está sorrindo? Tsunade o repreendeu bruscamente. Orochimaru, não me diga que você realmente concorda com aqueles idiotas da vila? Durante a guerra com Iwagakure, você queria abandonar Jiraiya só para escapar. Essa é uma lembrança antiga. Durante a Segunda Guerra Ninja, os três foram cercados pelas forças de Iwagakure. Jiraiya ficou gravemente ferido e incapaz de fugir. Tsunade tentou desesperadamente salvá-lo. Enquanto isso, Orochimaru argumentou que eles deveriam matar Jiraiya e recuar. Se os reforços não tivessem chegado a tempo, Tsunade e Orochimaru poderiam ter lutado entre si. Mas essa é a regra ninja. Jiraiya suspirou. Naquela época, se não tivéssemos sido resgatados, a decisão de Orochimaru não teria sido errada. Na verdade, teria sido a melhor escolha. Mesmo que ele tivesse me matado, eu teria aceitado. Calha a boca, vocês dois. Tsunade ficou furiosa. Jiraiya fugiu embaraçado. Orochimaru permaneceu obstinadamente onde estava, até sorrindo, como se não se importasse com sua atitude passada. Ele apenas observou Tsunade em silêncio. Lady Tsunade, acalme-se. Shizune, que estava ao lado de Tsunade, apressou-se a aconselhá-la em voz baixa. A vila mudou completamente. Tsunade respirou fundo, acalmando suas emoções. Ela se lembrou da conversa entre seu bisavô, o primeiro Hokage, e Emiya Shigen, quando as regras da vila se tornaram, por costume, sacrificar tudo pelos interesses da vila, e até mesmo sacrificar a vida dos companheiros por isso. A vontade deixada pelo meu bisavô foi distorcida pelas pessoas da vila. Aquela pessoa mencionou ao meu bisavô. Este era originalmente um problema de mão dupla. Se os líderes da vila valorizassem mais a vida dos ninjas e abrissem mão dos interesses da vila pela vida dos companheiros, eles deveriam ser elogiados e não criticados pelos líderes da vila, pois isso criaria uma via de mão dupla. Os ninjas da vila também completariam as missões dadas pela vila sem se importar com suas vidas, porque os líderes valorizavam suas vidas. E os líderes também fariam a vila cada vez melhor porque os ninjas da vila protegiam os interesses da vila ao custo de suas vidas. Os ninjas não têm medo de sacrifício. Eles se protegeriam mutuamente. E por causa da existência de companheiros, não haveria sacrifício sem sentido. A vila não tem medo de ter seus interesses prejudicados. Porque sempre haverá ninjas que entendem que nasceram em uma vila que vale a pena proteger, e as pessoas estarão dispostas a proteger a vila sem medo de dar suas vidas. Mas, quando os líderes da vila acreditam que os interesses da vila superam tudo, e estão dispostos a sacrificar tudo pelos interesses da vila, e até mesmo sacrificar a vida de seus companheiros por isso, o relacionamento entre o ninja e a vila, que deveria ser de atração mútua, torna-se de repulsão mútua. Neste momento, alguém como Sênior Sakuma Taki acordará. Garoto, seu pai não estava errado. O erro é desta Konoha irreconhecível. Tsunade olhou para a figura baixa em frente à lápide e falou friamente. Não culpe seu pai por ser fraco. O erro é desta era desagradável. Treine bem e desperte o estilo tempestade que seu pai criou, e implemente a vontade que seu pai deixou. O pequeno Kakashi permaneceu em silêncio. Você está indo embora? Orochimaru viu Tsunade se virar para sair, com um sentimento complexo de relutância e expectativa em seu coração. Tsunade? A situação no mundo ninja não é muito boa agora. A grande guerra ninja pode estar prestes a começar de novo. E daí? Tsunade olhou para Orochimaru com indiferença. Sua voz ecoou friamente nos ouvidos de Orochimaru. Esta vila de corações distorcidos não tem mais necessidade de minha permanência. Eu odeio a Konoha de agora mais do que nunca. Depois de falar, Tsunade pareceu se lembrar de algo e disse de repente. Orochimaru, se você se tornar o quarto Hokage, mude tudo isso. Talvez eu volte então. Certo. Um sorriso finalmente apareceu no rosto de Orochimaru. Em Konoha naquela época toda a vila acreditava que Orochimaru, um dos 3 Sannin de Konoha, havia se tornado o único candidato ao Hokage. Orochimaru sabia que o que estava fazendo poderia atrair a aversão de seu amigo de longa data, mas ele acreditava que desde que escondesse bem sua escuridão, assim como seu professor, o terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, ele ainda seria capaz de fazer seu velho amigo retornar. Lamentavelmente,
Esta promessa nunca mais poderia ser cumprida. Quando a terceira grande guerra ninja finalmente terminou, muitas crianças cresceram durante a guerra. Muitas pessoas ainda estavam imersas na dor de perder seus entes queridos. E mesmo após a guerra, Konoha não estava em paz. A eclosão da raposa de 9 caudas fez com que ainda mais pessoas perdessem seus entes queridos. Mas nada disso importava para Orochimaru. Seja o posto de Hokage de Konoha, ou aqueles poderes ilusórios, nada era mais importante para ele do que sua própria vida eterna. Somente vivendo tudo tinha sentido. Para alcançar a vida eterna, Orochimaru faria o que fosse preciso. Quando os experimentos em humanos que Orochimaru escondia nas sombras em Konoha foram finalmente descobertos por seu professor, Hiruzen Sarutobi, ele decidiu cortar todos os laços com o passado e deixou Konoha, tornando-se um ninja renegado. Ele quebrou sua promessa a Tsunade e também levou consigo o caixão de cristal que Tsunade havia deixado em Konoha. Ano 55 do calendário de Konoha. Vários anos após a deserção de Orochimaru de Konoha, o último caixão de cristal encontrou seu destino desde a sua criação. Em comparação com as vastas mudanças que sofreu ao longo de 1000 anos, em comparação com as inúmeras histórias trágicas que seu mestre testemunhou em almas no submundo por 1000 anos, tudo o que aconteceu nas últimas décadas era tão insignificante. Capítulo 77. Terra dos Rios. Nas profundezas de uma fortaleza subterrânea sombria, uma fileira de velas bruxuleantes lançava um brilho misterioso ao longo do corredor. Uma mão pálida estendeu-se, roçando uma das chamas. O homem de cabelos compridos a quem pertencia vestia um manto preto adornado com nuvens vermelhas, e um sorriso sinistro brincava em seus lábios. Estrondo. Um tremor profundo ecoou vindo de baixo. Uma câmara oculta foi se revelando lentamente diante do homem de cabelos compridos. Dentro da câmara, a atmosfera era inquietante, até mesmo arrepiante. Em seu centro repousava um caixão de cristal ornamentado e primorosamente trabalhado. Dentro dela estava selado metade de um cadáver. A superfície transparente do caixão permitia uma visão clara dos restos mortais, exibindo os órgãos humanos com precisão, quase como um espécime anatômico preparado para estudo médico. Em pé diante do caixão estava um jovem com uma capa com capuz. Ele ajustou os óculos enquanto contemplava o caixão, os olhos brilhando com uma obsessão quase inebriante, como se o caixão de cristal fosse a obra-prima mais requintada que já vira. Tanto que mesmo quando as portas do quarto se abriram atrás dele, ele demonstrou apenas um aceno de cabeça relutante. Kabuto. O homem de cabelos compridos entrou, sua expressão tornando-se divertida enquanto falava com uma lentidão deliberada. Parece que você gostou bastante da minha coleção, Senhor Orochimaru. O jovem Yakushi Kabuto virou-se para encará-lo, inclinando a cabeça respeitosamente. Peço desculpas, Lord Orochimaru. Fiquei absorto demais. Kabuto entendia bem seu mestre. Orochimaru era leniente com aqueles que lhe eram úteis. Ele tolerava erros, até mesmo desrespeito, contanto que seus subordinados conseguissem realizar as missões que lhe eram atribuídas. Isso não significa que Orochimaru fosse bondoso. Como um ninja renegado de nível S temido em todo o mundo shinobi, Orochimaru via seus seguidores da mesma forma que via seus experimentos, como ferramentas. Se um subordinado fosse inútil, ele se tornaria cobaia. E se continuasse inútil, bem, sempre haveria uma próxima vez. Mas se um subordinado se mostrasse indispensável, Orochimaru os tratava quase como se fossem seus próprios filhos. Essa era sua natureza. Está tudo bem, Kabuto. Orochimaru foi particularmente indulgente com Kabuto, sorrindo enquanto dispensava o pedido de desculpas com um gesto de mão. Eu entendo seu fascínio. Afinal, este é o primeiro espécime humano preservado na história do mundo shinobi. O primeiro ninja médico, cujo próprio corpo se tornou a base para a pesquisa médica. Orochimaru aproximou-se do caixão de cristal, seus olhos dourados repletos de uma reverência perturbadora. Até para mim, cada vez que contemplo esta obra-prima, não consigo deixar de me maravilhar com seu brilho. Imagine então alguém como você, Kabuto. Para ninjas da medicina como você, a existência desse homem poderia muito bem ser equiparada à do sábio dos 6 caminhos. De fato, o olhar de Kabuto permaneceu fixo no meio cadáver lá dentro, sua voz tingida de admiração. Emiya Shigen, o primeiro a estabelecer o conceito de ninjutsu médico, aquele que desenvolveu um sistema médico que perdura há mais de 1000 anos. Kabuto deu um passo à frente, seus dedos traçando os entalhes intrincados na superfície do caixão. Dizem que suas habilidades eram divinas, que nenhuma doença ou lesão pudesse derrotá-lo. Dizem que o coração dele era puro. Ele salvou mais pessoas do que uma nação inteira. E nos momentos finais de sua vida, para quebrar o preconceito mundial contra a dissecação e a cirurgia médica e permitir que as gerações futuras estudem melhor a medicina, ele pediu pessoalmente que seu corpo fosse dividido em 2 e selado em caixões de cristal, criando, assim, o primeiro espécime anatômico para a pesquisa. Kabuto exalou suavemente. Uma figura verdadeiramente nobre. Ele fitou as inscrições no caixão, recordando as palavras ditas pela diretora do orfanato que o criará. O ninja médico suporta a dor que outros não conseguem. Curar aqueles que nasceram em sofrimento. Foi graças aos ideais altruístas de Emiya Shigen que os ninjas médicos ainda são protegidos hoje em dia. Mesmo durante as guerras shinobi mais sangrentas, os combatentes hesitam em matar médicos inimigos. Mas após dizer isso, Kabuto hesitou, um sorriso irônico surgindo em seus lábios. Ele possuía habilidades médicas excepcionais. Contudo, sua moral estava longe de ser nobre. Mas, neste mundo implacável, a moralidade tinha pouco valor. Nem mesmo Tsunade, a maior ninja médica viva, ousaria afirmar ser virtuosa. Por que ele deveria? Isso me lembra. O olhar de Kabuto permaneceu fixo no caixão de cristal. Eu jamais imaginei que Lord Orochimaru possuísse um dos lendários caixões.
Segundo a lenda, ambos os caixões haviam se perdido há muito tempo. Uma delas havia caído nas mãos do segundo Hokage, Senju Tobirama, e desencadeado a Primeira Guerra Shinobi, uma guerra que somente Miya Shigen conseguiu conter. Assim, o sorriso de Orochimaru se alargou ainda mais. Sempre tive curiosidade sobre aquele primeiro caixão, mas, infelizmente, nasci tarde demais. Este foi o único que consegui obter. Ele balançou a cabeça com um brilho quase nostálgico nos olhos. Este caixão esteve selado na Floresta das Lesmas durante séculos, até que a Rainha das Lesmas o confiou a Tsunade. Entendo. Kabuto entendeu imediatamente. A besta de invocação mais habilidosa em medicina no mundo ninja era Katsuyu, a mestra da Floresta Shikotsu. O primeiro ninja médico do mundo ninja deve ter feito um contrato de invocação com Katsuyu naquela época e antes de morrer, ele também deixou um de seus espécimes corporais para sua parceira. O nobre Lord Shigen certamente teria confiado a Katsuyu a tarefa de entregar o espécime corporal a um futuro gênio em ninjutsu médico. Sem dúvida, a ninja médica mais forte atualmente era Tsunade. Como Tsunade, Orochimaru e Jiraiya foram os 3 Sannin de Konoha, Kabuto também sabia algumas coisas sobre Tsunade. Tsunade havia assinado um contrato de invocação com Katsuyu da Floresta Shikotsu há muito tempo, e havia se destacado na guerra contando com o poder de Katsuyu, Lady Tsunade. Kabuto expressou sua compreensão e também reconheceu muitas habilidades médicas de Tsunade. Se for a Lady Tsunade, esta peça de colecionador realmente vale a pena ser confiada. Hehe. O canto da boca de Orochimaru mostrou um sorriso zombeteiro. Ele balançou lentamente a cabeça e disse, esta peça de colecionador não ajudou Tsunade em nada, apenas a deixou mais deprimida. Para Tsunade, este caixão de cristal na verdade não deveria ter aparecido. Orochimaru suspirou parecendo um tanto desamparado e disse, porque a Tsunade de quando era criança viu o verdadeiro Miya Shigen, e também foi ensinada por ele. Ver um ser humano tão incrível sempre faz as pessoas se perderem. A Tsunade daquela época já estava perdida. Os olhos de Kabuto ficaram extremamente complexos. O segundo Hokage, Tobirama Senju, o ninja mais habilidoso em desenvolver técnicas proibidas perigosas no mundo ninja. Depois que a batalha final entre o primeiro Hokage e seu arqui-inimigo Madara Uchiha terminou, o primeiro Hokage, Hashirama, venceu seu rival predestinado, Madara, mas também sofreu ferimentos graves que encurtaram sua vida. Orochimaru estendeu a mão e pressionou o caixão de cristal, revelando ativamente o segredo. Para curar o primeiro Hokage, o segundo Hokage usou uma técnica proibida chamada Edo Tensei e a outra metade do corpo restante para reviver este maior ninja médico de 1000 anos atrás. Aquela batalha foi também a maior crise desde a fundação da Vila da Folha. Tsunade mencionou mais de uma vez que ela viu Miya Shigen quando era criança. Talvez se possa dizer que eu também o tenha visto. Orochimaru apertou os olhos, lembrando-se da silhueta banhada pelo sol poente que ele viu em sua infância. Aquela pessoa deve ter sido ele. Isso é realmente. O tom de Kabuto era misturado com um toque de inveja ciumenta, e ele suspirou. Poder ver o primeiro ninja médico do mundo ninja é um passado invejável. Sim. Orochimaru olhou para Kabuto com satisfação e continuou. Mas você não precisa ter inveja disso, porque hoje nós também temos a chance de ver. Tsunade obteve este caixão de cristal de Katsuyu e o deixou em Konoha quando partiu em sua jornada. Antes de deixar Konoha, eu levei esta preciosa peça de colecionador. O dedo de Orochimaru se estendeu, acariciando os padrões no caixão de cristal, e ele o elogiou suavemente. Miya Shigen, que ser humano surpreendente. Mesmo depois de 1000 anos, pode-se sentir o quão inteligente era sua mente, e seu conhecimento ainda é útil hoje. Será que... O olhar de Kabuto também parou imediatamente nos belos padrões do caixão de cristal. Ele ajustou os óculos na ponta do nariz e ficou curioso sobre o mistério contido no caixão de cristal. Há segredos nestes padrões? Sim. Shigen deixou muitas ideias engenhosas. É uma pena que Tsunade não tenha descoberto o segredo deixado pelo grande homem que a guiou uma vez. Fui eu quem o descobriu quando planejei dissecar seu corpo. Orochimaru parecia muito feliz com a atitude de Kabuto e não hesitou em compartilhar um segredo que se estendia por 1000 anos. Se você souber o suficiente sobre a estrutura do corpo humano, sob luz suficiente para uma cirurgia, você descobrirá uma gravura gravada nos padrões do caixão de cristal. Esta é a mensagem de despedida de Shigen deixada para os ninjas médicos deste mundo. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 78. Plop. Subitamente toda a câmara foi iluminada. Orochimaru acendeu as luzes mais brilhantes do laboratório. Essa era a iluminação que ele normalmente usava para dissecações humanas, e sob seu brilho, o caixão de cristal no centro da sala reluzia intensamente. Dentro do caixão de cristal jazia metade de um cadáver preservado. Sob a intensa iluminação, os vasos sanguíneos dentro do cadáver tornaram-se vagamente visíveis. Sua aparência translúcida entrelaçando-se com as gravuras requintadas na superfície do caixão. Uma vista de tirar o fôlego. Os caracteres gravados no caixão tornaram-se inequivocamente claros. Mensagens transmitidas através de 1000 anos, sussurrando segredos de um passado remoto. Mensagens que pareciam capazes de permitir que aqueles que as liam vislumbrassem uma era muito desaparecida, as vidas e as lutas de seus ancestrais. Aos que vierem depois de mim, se você está lendo esta mensagem final, significa que você atingiu o ápice da pesquisa humana. Parece que você está prestes a tocar o reino da morte. Talvez minha história possa servir como alguma referência. Orochimaru leu em voz alta, com um tom que carregava uma leve arrogância, acenando para si mesmo como se confirmasse que de fato havia alcançado tal estágio em sua própria pesquisa. Jutsu de invocação.
uma técnica padrão usada para invocar criaturas de outra dimensão através de um contrato de chakra. Os seres humanos também possuem alma. A alma humana também contém chakra. Os dedos de Orochimaru traçaram as gravuras, sua voz lenta e deliberada. Então, é possível usar técnicas de invocação para chamar almas do além e ressuscitar os mortos, para salvar aqueles que estão de luto pela perda de seus entes queridos? Yakushi Kabuto, de pé ao lado dele, escutava atentamente. Como um homem inteligente, Kabuto rapidamente se lembrou da história que Orochimaru acabará de lhe contar. Sobre o segundo Hokage revivendo Emiya Shigen. Então, esta é a origem do jutsu de reanimação. Não é só isso. A verdade é ainda mais surpreendente do que você imagina. O sorriso de Orochimaru se alargou, e sua diversão cresceu ao observar o choque de Kabuto. Você gostaria de ler mais, Kabuto? Kabuto hesitou. Ele tinha plena consciência de que aprender demais poderia ser perigoso, mas sua curiosidade, especialmente em relação ao conhecimento perdido no tempo, era irresistível. Além disso, Orochimaru havia ordenado que ele capturasse um sujeito de teste para aquele exato momento. Lentamente, Kabuto estendeu a mão. Como assistente de pesquisa de Orochimaru, ele tinha um conhecimento profundo da anatomia humana e, em pouco tempo, começou a decifrar o significado oculto por trás das gravuras do caixão. Para poder comunicar com o submundo, Kabuto leu em voz alta com a voz trêmula. Obtive os restos mortais do sábio dos 6 caminhos. Orochimaru soltou uma risadinha de satisfação, observando a reação de Kabuto com prazer. Surpreso? Continue lendo. As verdadeiras revelações ainda estão por vir. Kabuto assentiu com a cabeça, seus dedos movendo-se cautelosamente sobre as inscrições do caixão. Eu tomei os olhos do sábio dos 6 caminhos. Transplantei aqueles olhos, aqueles Rinnegan, para as minhas próprias órbitas. Esses olhos detêm o poder de alterar a vida e a morte. Kabuto prendeu a respiração ao ler a próxima linha, suas pupilas dilatando em descrença. Para espiar meu grande erro, eu realmente trouxe os mortos de volta à vida. Orochimaru observou seu subordinado com divertimento. Você ainda deseja continuar lendo? Mesmo que as próximas palavras possam reformular sua compreensão da história? Kabuto engoliu em seco, mas prosseguiu. Ressuscitando os mortos. Sempre tem um preço. Minha própria vida terminou como resultado dessa ressurreição. Suportar a dor que outros não suportam, curar o sofrimento do mundo. Talvez este sempre tenha sido o meu destino. Ao terminar a leitura, a expressão de Kabuto mudou de admiração para contemplação. Não admira que digam que Emiya Shigen foi o maior ninja médico da história. Um tolo verdadeiramente respeitável. Orochimaru zombou. Ele não precisava se sacrificar. As pessoas que ele salvou deveriam ter morrido, e mesmo assim ele usou o poder divino para trazê-las de volta. Um homem obcecado pela vida eterna, Orochimaru se viu em completo desacordo com os ideais de Shigen. Apesar de admirar o conhecimento de Shigen, ele não tinha respeito por sua filosofia altruísta, porque era exatamente isso que ele planejava explorar. Eu ressuscitarei Emiya Shigen. Orochimaru voltou seu olhar para o cadáver semi-intacto dentro do caixão de cristal. Usarei o jutsu de reanimação para trazer este antigo ninja médico de volta à vida. Kabuto permaneceu impassível. Seu corpo começou a falhar. Orochimaru-sama? Ele entendia Orochimaru bem o suficiente para saber que ele só agia quando havia algum ganho pessoal envolvido. Ou será que isso tem a ver com o Rinnegan? Inteligente como sempre. Orochimaru deu uma risadinha. Um pouco de ambos, na verdade. Primeiro, quero saber mais sobre o Rinnegan. Desde que entrei para esta organização misteriosa, testemunhei em primeira mão o poder de seu líder, mas ainda sou fraco demais para tomar esses olhos para mim. Preciso de mais conhecimento primeiro. Seu rosto escureceu. Em segundo lugar, meu corpo está de fato se deteriorando. Ele não estava apenas se deteriorando, estava morrendo. Orochimaru havia descoberto uma falha fatal em sua busca pela imortalidade. A técnica de reencarnação do cadáver vivo permitiu que ele transferisse sua alma para novos hospedeiros, alcançando uma forma distorcida de vida eterna. No entanto, as constantes transferências deixaram sua alma cada vez mais frágil. Isso não era algo que as técnicas médicas comuns pudessem resolver. Nem mesmo Tsunade seria capaz de ajudá-lo. Somente alguém que tivesse estudado a própria essência da alma poderia oferecer uma solução. E Shigen fez exatamente isso. Shigen havia estudado tanto as almas quanto o Rinnegan. Sua pesquisa estava perfeitamente alinhada com as necessidades de Orochimaru. O único problema era: Shigen era conhecido por ser uma pessoa realmente boa. Orochimaru suspeitava que alguém com tamanha integridade moral não aceitaria bem seus métodos. Mas isso não importava. Ele estava confiante de que poderia manipular Shigen da mesma forma que havia manipulado inúmeras outras pessoas. Vamos começar. Orochimaru colocou a palma da mão sobre o caixão de cristal. Rachadura. O caixão se estilhaçou. Uma relíquia de valor inestimável venerada por 1000 anos foi quebrada. Kabuto, como ninja médico, sentiu uma profunda sensação de perda. Mas Orochimaru estava concentrado apenas no cadáver lá dentro. Seus olhos imediatamente se voltaram para as órbitas vazias de Shigen. Um lampejo de decepção transpareceu em sua expressão. Não, Rinnegan. Alguém já os havia removido no passado. Talvez para aproveitar o seu poder. Ou talvez por reverência, acreditando que aqueles olhos haviam causado o trágico destino de Shigen. Que pena. Orochimaru suspirou, mas logo prosseguiu. Lorde Orochimaru. Kabuto arrastou para frente um shinobi amarrado e amordaçado, um Chunin de Sunagakure aterrorizado. Este é o material de experimento que você solicitou. O jutsu de reanimação exigia duas coisas.
Primeiro, uma amostra dos restos mortais do falecido. Em segundo lugar, um sacrifício vivo como receptáculo para o seu retorno. As condições de Orochimaru eram limitadas, pois a vigilância interna da Akatsuki era muito rigorosa. Antes de Orochimaru deixar oficialmente a Akatsuki, era difícil para ele encontrar uma oportunidade de agir sozinho, e ele teve que fazer o possível para se livrar de seu parceiro. Orochimaru confiou este assunto a Kabuto. O tempo de Kabuto era limitado, e ele só conseguiu capturar um Chunin da Vila da Areia como sacrifício usado para a ressurreição. Este era o melhor material que ele podia fornecer. Mas o chakra deste Chunin seria suficiente. Na verdade, esta era a segunda vez que Orochimaru usava o Edo Tensei. De acordo com a avaliação de Orochimaru, usar apenas um Chunin como material de ressurreição para reviver Emiya Shigen seria suficiente para permitir que ele retivesse um certo grau de sanidade. Kabuto manteve um certo respeito por Shigen e cuidadosamente arrumou o corpo que mostrava os órgãos antes de colocar o Chunin da Vila da Areia. O Chunin da Vila da Areia olhou para metade do corpo ao seu lado com horror, assustado a ponto de chorar. Por que havia metade de um corpo aqui? Kabuto fez um sinal com o dedo na boca, sorrindo, e acalmou as emoções do homem. Por favor, fique quieto. Ser um recipiente para a ressurreição do Lord Shigen é uma honra para nós, pois o ninjutsu médico que ele criou certamente salvou sua vida. O Chunin da Vila da Areia tentou desesperadamente lutar. No entanto, Orochimaru nunca se importou com vidas além da sua. Kabuto, saia da frente. Orochimaru ordenou que Kabuto se afastasse do alcance da técnica. Ele completou lentamente os selos de mão do Edo Tensei e bateu as mãos com força no chão. Arte ninja. Técnica de reanimação impura. Um sorriso cruel e presunçoso brilhou nos lábios de Orochimaru. Com a ativação da técnica, um selo de jutsu preto escuro foi gerado de repente no chão. A metade do corpo dentro do selo se transformou lentamente em poeira e flutuou. Deve funcionar, certo? Um toque de hesitação brilhou no rosto de Kabuto. Se esta técnica falhasse, o rastro do maior ninja médico deixado no mundo ninja desapareceria completamente, o que seria muito lamentável. Vai funcionar. A alma de Emiya Shigen certamente está no submundo. A língua de Orochimaru saiu como a de uma cobra, lambendo o canto de sua boca. Ele sorriu friamente. O segundo Hokage agiu sem escrúpulos. Depois de usar Emiya Shigen naquela época, ele foi forçado a deixar a alma deste grande ninja médico retornar ao submundo para descansar em paz pela reputação de Konoha. A poeira flutuou. Inúmeras partículas de poeira caíram sobre o ninja da areia. Em comparação com o segundo Hokage, Tobirama Senju, o jutsu de Orochimaru era mais completo, pois ele realmente esperava obter o poder do reanimado. Ele era até capaz de fazer com que o poder do reanimado abrangesse algum tempo, e não apenas o momento de sua morte. A poeira voou na sala secreta. O corpo do Edo Tensei estava se transformando lentamente na poeira. Até que, finalmente, a poeira gradualmente se dissipou. O reanimado revelou lentamente sua verdadeira aparência. Funcionou? Kabuto observou a figura do reanimado com nervosismo. Funcionou. Orochimaru acenou com a cabeça e chamou com alguma expectativa nos olhos. É hora de acordar, Lord Emiya Shigen. O reanimado lentamente abriu os olhos. Que olhos estranhos eram aqueles? Em suas pupilas havia um par de olhos como os anéis de um tronco de árvore, que faziam qualquer um sentir que continham habilidades misteriosas e insondáveis. O Rinnegan. Um brilho de ganância apareceu nos olhos de Orochimaru. No entanto, a ganância nos olhos de Orochimaru rapidamente se transformou em arrependimento, porque o Rinnegan no corpo do Edo Tensei desapareceria junto com o reanimado. Uma vez que o Edo Tensei fosse desfeito, o Rinnegan desapareceria completamente. Eu fui revivido novamente? O reanimado parecia ainda não estar totalmente ciente da situação. Sim, fui eu quem o revivi. O canto da boca de Orochimaru estava curvado em um leve sorriso, e ele se apresentou. Permita-me apresentar-me. Eu sou Orochimaru, um ninja de Konoha. Talvez já tenhamos nos conhecido. Peço desculpas por perturbar a paz de Lord Shigen. Emiya Shigen olhou para Orochimaru, que estava parado à sua frente vestindo um manto preto com nuvens vermelhas. A confusão em sua expressão se transformou em uma complexidade indescritível. Aquele sujeito. Por que ele estava usando essa roupa? E ainda se passava por um ninja de Konoha? Ele pensava que eu era um morto que não sabia a verdade? Será que Zetsu Negro e Madara ainda guiaram aquela organização? Aquele Zetsu. Será que ele ainda estava agindo sob o pretexto de minha vontade? Não importa. Eu não me importo mais. Shigen estava confuso por dentro, mas seu tom era de alívio, como se já soubesse seu destino há muito tempo. Desde a primeira vez que fui invocado e revivido por Tobirama usando esta técnica proibida, eu pensei que poderia haver um segundo dia de ressurreição. Este era um verdadeiro alívio. O sentimento de ter alcançado o fim depois de superar todas as dificuldades. Os olhos de Shigen baixaram ligeiramente e ele reprimiu suas emoções novamente. O fato de este plano de ressurreição de 1000 anos ter sido bem sucedido, e até ter tido sucesso pela segunda vez, inevitavelmente aliviou seu humor. Agora, era natural começar a segunda fase. Capítulo 79. Esta ressurreição. Em comparação com a última vez, houve diferenças mais sutis. Como Shigen havia obtido as memórias de Tobirama Senju, bem como os segredos ocultos da reencarnação do mundo impuro, ele pressentiu o momento exato em que Orochimaru pretendia ressuscitar seu corpo. Na fortaleza subterrânea escura, fragmentos de cristal quebrado no chão cintilavam fracamente sob a luz bruxuleante das velas. Shigen contemplou os cristais no chão, um leve alívio surgindo em seu rosto, como se finalmente tivesse aceitado seu destino de ser revivido mais uma vez através da reencarnação do mundo impuro. Afinal, o segundo caixão de cristal foi destruído. A culpa é minha.
Também me sinto um pouco culpado por ter falhado com a confiança do meu amigo. Orochimaru relatou como havia obtido o segundo caixão de cristal, tentando dissipar a insatisfação de Shigen. Tsunade adquiriu este caixão de cristal na floresta Shikotsu. Antes de partir em sua jornada pelo mundo ninja, ela o confiou a mim, mas não consegui cumprir minha promessa. Tsunade também cresceu, não é? Shigen lembrou-se da garotinha a quem ensinara, ficando um tanto surpreso por ela ter conseguido localizar a floresta Shikotsu. Eu não esperava que ela a encontrasse. Tsunade é uma pessoa muito determinada. Orochimaru pensou em sua velha amiga e não pôde deixar de sorrir. Ela e eu somos camaradas que confiamos nossas vidas uma à outra. Se ela algum dia descobrir que eu destruí o caixão de cristal do Lord Shigen, não importa o motivo, ela pode me perseguir pelo resto da vida. Nunca se sabe. Orochimaru acreditava que ele não estava mentindo. Embora tivesse desertado de Konoha há muito tempo, ele ainda considerava seu vínculo com Tsunade intacto. Ele nunca quis machucá-la. Comparado com aquele idiota do Jiraiya, Tsunade era alguém que realmente valorizava a amizade. Na verdade, para Tsunade, a vida de seus camaradas era mais importante do que qualquer missão. Se algum dia estivesse em perigo, Orochimaru preferiria ter Tsunade ao seu lado do que Jiraiya, porque sabia que ela jamais abandonaria um amigo. Claro, houve uma exceção. Orochimaru entendia Tsunade muito bem. Se ela descobrisse que ele roubou o caixão de cristal que ela lhe confiou, o destruiu e usou a reencarnação do mundo impuro para reviver Shigen, ela abandonaria imediatamente suas viagens e se juntaria a Jiraiya para caçá-lo. Vamos deixar esse assunto de lado por enquanto. Orochimaru desviou a conversa de Tsunade, visivelmente desconfortável, e assumiu uma postura séria. O mundo ninja enfrenta uma crise que nós, desta era, não podemos resolver. Por isso não tive escolha a não ser depositar minha última esperança em você, Lord Shigen. Que crise? Shigen franziu as sobrancelhas instintivamente. Uma crise capaz de destruir o mundo ninja. Orochimaru reprimiu o sorriso, deixando transparecer uma expressão preocupada. Ele sabia que se quisesse usar Shigen, teria que explorar sua bondade e compaixão. Não foi difícil reunir informações sobre ele. De seu mestre Hiruzen Sarutobi, de seu aliado Danzou Shimura, de sua amiga Tsunade e até mesmo de seu inimigo Anzo, a Salamandra. Orochimaru aprendeu sobre o caráter de Shigen com todos que o encontraram. Essas histórias coincidiam com a mensagem de despedida em seu caixão de cristal. Ele era um homem com o coração cheio de amor. Para alguém como Shigen, cujo valor era incomparável, Orochimaru nutria um respeito e uma paciência extraordinários. Embora Lord Shigen talvez não se importe, devo explicar porque não tive outra escolha senão perturbar a paz de sua alma neste momento. Um leve sorriso curvou os lábios de Orochimaru, e um brilho de falsa sinceridade cintilou em seus olhos serpentinos. Este mundo está à beira da destruição. Para ser franco, talvez seja desagradável para o senhor ouvir isso, Lord Shigen. Até o momento, Konoha existe há 55 anos. Já se passaram 40 anos desde o falecimento do segundo Hokage, Tobirama Senju, e desde que você deixou o mundo ninja pela última vez. Muita coisa aconteceu. Você conteve a primeira grande guerra ninja, mas desde então, a segunda e a terceira grandes guerras ninja irromperam. Orochimaru ficou satisfeito com a atenção que Shigen dedicava ao seu discurso. Ele falava com seriedade, ajudando-o a compreender o estado atual do mundo. As consequências da terceira grande guerra ninja só se estabilizaram completamente há alguns anos. Já se passou muito tempo. Ainda existem muitas pessoas da sua época nesta. Por exemplo, o meu professor, o atual terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, e o atual conselheiro de Konoha, Danzou Shimura. 40 anos se passaram. Um olhar nostálgico cruzou o rosto de Shigen, como se ele estivesse se lembrando dos dois garotos que o enganaram para obter o poder de seu selo amaldiçoado. Hiruzen já deve estar velho, né? De fato, Hiruzen Sensei havia se aposentado originalmente. Orochimaru deu uma risadinha, embora um traço de escárnio persistisse em sua voz. Ele rapidamente o disfarçou. Antes de se aposentar, ele nomeou um homem chamado Minato Namikaze como quarto Hokage. No entanto, há cerca de 7 ou 8 anos, Konoha sofreu um grande desastre, o ataque da raposa de 9 caudas. O quarto Hokage morreu protegendo a vila, e Hiruzen teve que assumir o manto de Hokage mais uma vez. Orochimaru já havia deixado de se importar com o cargo de Hokage há muito tempo, mas isso não significava que não guardasse ressentimento. A rejeição de Hiruzen ainda o irritava. A fúria da 9 caudas. Os olhos de Shigen brilharam levemente. Ele não tinha nenhuma preocupação particular com Hiruzen e casualmente redirecionou a conversa enquanto sutilmente tentava descobrir seu verdadeiro objetivo. Quem é o atual Jinchuriki da 9 caudas de Konoha? Lembro-me de que quando a 9 caudas estava selada em mito Uzumaki, ela era bastante obediente. Deveria ser. Um pirralho chamado Naruto Uzumaki? Orochimaru instintivamente umedeceu os lábios, lembrando-se dos rumores generalizados sobre a raposa de 9 caudas. Ele nunca havia conhecido Naruto pessoalmente. Mas qualquer um que tivesse ocupado uma posição importante em Konoha sabia que a tal raposa demoníaca era, na verdade, uma criança chamada Naruto Uzumaki. O palpite de Orochimaru provavelmente estava correto. Então, muita coisa realmente mudou. Shigen soltou um longo suspiro. Naquele instante, a tensão que carregava há 1000 anos finalmente se dissipou. Ele expirou, sentindo-se mais à vontade do que nunca. Naruto Uzumaki já estava aqui. Em seguida, informações sobre Sasuke Uchiha não devem demorar a surgir. Shigen sentiu-se ainda mais aliviado do que quando fora ressuscitado. Ele finalmente podia confirmar que havia chegado à era certa, a era que almejava há 1000 anos. A era em que finalmente poderia se libertar de suas correntes. Ao lado dele, Kabuto ajustou os óculos. Percebeu que assim que Orochimaru e Shigen começaram a discutir sobre Konoha, desviaram-se para detalhes desnecessários. Rapidamente sussurrou um lembrete. Lord Orochimaru, não temos muito tempo. Agora não era a hora para conversas banais. Orochimaru ainda estava em uma posição perigosa.
A expressão de Orochimaru escureceu ao pensar em seu parceiro da Akatsuki. Recuperando a compostura, ele continuou em tom sério. Perdoe-me, Lord Shigen. O mundo ninja precisa da sua força neste momento, então fui forçado a usar o caixão de cristal de Tsunade para trazê-lo de volta. Durante a terceira grande guerra ninja, surgiu um grupo chamado Akatsuki. Essa organização tem recrutado ninjas renegados de nível S e causado inúmeros massacres. Konoha suspeita que estejam tramando algo sinistro. Orochimaru fez uma breve pausa antes de continuar. Eu me infiltrei na Akatsuki depois de receber ordens para desertar de Konoha. Isto era claramente enganar uma pessoa honesta. Orochimaru acreditava que Shigen não estava ciente da situação e estava usando mentiras para enganá-lo, assumindo que ele ainda estaria ligado a Konoha e usando o nome de Konoha para se passar por um ninja que foi forçado a desertar para realizar tarefas secretas. Claro, Orochimaru não estava sem apoio. O mundo ninja sabia que ele, Orochimaru, era um ninja renegado de Konoha, e até mesmo com um mandado de prisão emitido pessoalmente pelo terceiro Hokage, Hiruzen Sarutobi, mas Orochimaru não estava nem um pouco preocupado. Mesmo que a mentira fosse desmascarada no futuro, Orochimaru tinha plena confiança em continuar a enganar Shigen, porque ele ainda tinha um aliado que poderia contatar em Konoha, Danzou Shimura. Aquele aliado poderia ajudá-lo a obter uma identidade na qual Shigen pudesse confiar, e talvez até viesse pessoalmente para testemunhar por ele. A expressão de Shigen era sutil. Kabuto abaixou a cabeça. Shigen notou o movimento de Kabuto. Ele olhou para o manto preto com nuvens vermelhas de Orochimaru, e sua expressão tornou-se ainda mais sutil. Originalmente, Shigen estava um pouco em dúvida ao ouvir a história de Orochimaru, mas os pequenos movimentos subconscientes de Kabuto eram muito difíceis de ignorar. No entanto, quando Orochimaru realmente mentia, ele se tornava muito sincero. Ignorando seu sorriso sinistro ocasional, ele falava mentiras como se fossem verdade. Eu descobri algumas informações. O líder desta organização se chama Pen, e ele tem um par de Rinnegan. Ele quer usar o poder do Rinnegan para dominar o mundo ninja. Orochimaru foi direto ao ponto. No entanto, neste mundo, eu só descobri informações sobre o Rinnegan no caixão de cristal que o Lord Emiya deixou no mundo. Apenas o Lord Emiya sabe os segredos do Rinnegan. Orochimaru falava cada vez mais rápido, e um toque de ganância reprimida apareceu lentamente em seus olhos. O Lord Shigen poderia fornecer algumas informações sobre o Rinnegan para nos ajudar a frustrar a conspiração daquele usuário de Rinnegan para dominar o mundo. Shigen caiu em um silêncio pensativo. Até que a expressão de Orochimaru ficou tensa, Shigen piscou levemente o Rinnegan e falou suavemente. O poder do Rinnegan não é algo que as pessoas comuns possam imaginar. Mesmo que eu lhe forneça informações sobre o Rinnegan, você não pode derrotar o oponente. Nenhum meio convencional funcionará contra o Rinnegan. Então o que devemos fazer? Orochimaru também relaxou. Seu rosto parecia muito ansioso, mas sua boca falava com um certo pesar. Se não conseguirmos resolver o líder da Akatsuki, temo que muitas pessoas morrerão no mundo ninja por causa da Akatsuki. Eu sou apenas um corpo de Edo Tensei. Se o oponente é uma pessoa maligna que quer dominar o mundo, eu também não posso ajudá-los a lutar contra o verdadeiro usuário de Rinnegan neste mundo, porque esse é o poder de um deus. Shigen ainda estava franzindo a testa. Ele sentiu o poder que seu corpo de Edo Tensei poderia exercer e mencionou algo com algum pesar, a menos que Hashirama Senju, o primeiro Hokage de Konoha, estivesse vivo. Apenas o estilo madeira dele teria esperança de lutar contra o Rinnegan. A mente de Orochimaru se agitou. Embora Shigen não estivesse disposto a fornecer informações sobre o Rinnegan, ele rapidamente percebeu outro valor em Shigen, o que o fez se lembrar de um experimento em humanos que ele havia conduzido no passado. Nós tentamos usar o estilo madeira para derrotar o Rinnegan. Orochimaru imediatamente mentiu e também encontrou a primeira coisa para usar Shigen, mas ninguém em Konoha foi capaz de despertar o estilo madeira. Para recriar o estilo madeira do primeiro Hokage, alguém sugeriu usar as células do primeiro Hokage para realizar repetidos experimentos em humanos para resolver a ameaça da Akatsuki, sem se importar em violar tabus. Konoha sacrificou muitas pessoas para obter o poder de lutar contra aquele usuário de Rinnegan, o que forçou meu professor a encerrar o experimento. Orochimaru inconscientemente quis lamber os lábios. Com a pesquisa médica do Lord Shigen no corpo humano, ele poderia recriar o estilo madeira do primeiro Hokage? Se for possível, eu farei um pedido à vila imediatamente. Um calor brilhou nos olhos de Orochimaru, como se ele estivesse ansioso para ouvir a palavra que o agradaria da boca de Shigen. Não posso garantir. Shigen franziu a testa e não deu uma resposta definitiva, apenas disse: quando fui revivido pela primeira vez para tratar Hashirama, eu estudei suas células. Esse tipo de célula altamente devoradora não é algo que as pessoas comuns possam suportar. Mesmo que vocês estejam tentando lutar contra o Rinnegan, a abordagem de realizar experimentos em humanos de forma imprudente é muito precipitada. Isso é inevitável. Orochimaru também lamentou seu próprio fracasso e quis aproveitar a oportunidade para discutir a compatibilidade das células de Hashirama com Shigen. Afinal, o primeiro Hokage, Lord Orochimaru. Kabuto percebeu que Orochimaru e Shigen começariam a se desviar assim que o assunto de pesquisa experimental fosse abordado. Eles pareciam querer ter uma conversa sobre a pesquisa das células de Hashirama ali, e ele teve que apressar Orochimaru. O tempo, se ficarmos longe por muito tempo, Lord Sazori ficará desconfiado. Eu farei um pedido à vila primeiro. Orochimaru encerrou imediatamente a primeira conversa deles, planejando usar esta oportunidade para obter a primeira ajuda de Shigen. Se for o Lord Shigen, talvez possamos obter o poder para lutar contra o usuário de Rinnegan. Este é o forte secreto da vila. Por favor, Lord Shigen, permaneça aqui por um período de tempo para evitar que a Akatsuki perceba sua existência. Certo. Shigen não se opôs a isso.
Pelo menos, Shigen não escolheria sair antes que Orochimaru lhe trouxesse as células de Hashirama, porque ele precisava das células de Hashirama para recuperar sua força ao máximo possível. Só assim, ele teria mais confiança em sua verdadeira ressurreição no futuro. Agora que todos estavam no lugar, ele precisava começar a recuperar lentamente sua força, a fim de se preparar para o momento de sua verdadeira ressurreição e para o candidato que o ajudaria a ressuscitar. Por exemplo, Orochimaru à sua frente. Era de fato um bom candidato. E também, Danzou Shimura em Konoha. Se Danzou pudesse treinar bem o selo amaldiçoado que ele havia dado, seu corpo também poderia manter um nível considerável de vitalidade. E isso também seria suficiente para revivê-lo. No entanto, antes disso, ele precisava de alguém que pudesse ajudar a coletar informações. Fora do forte, Orochimaru arrumou seu manto Akatsuki e ordenou a Kabuto em voz grave que organizasse a vida de Shigen durante este período. Kabuto, durante este tempo, você guiará o Lorde Shigen para que ele se ocupe. Absolutamente não o deixe sair. Ele é um tesouro inestimável. Obtenha as células de Hashirama de outra base o mais rápido possível. Contanto que você o mantenha imerso em pesquisa científica, isso deve ser suficiente para aprender seus passos, a menos que seja absolutamente necessário. Eu não quero controlá-lo com o Edo Tensei. Além disso, eu posso não ser capaz de controlá-lo. Sim, Kabuto abaixou a cabeça e concordou. Eu vou lidar com Sasori primeiro. Um sorriso frio e sinistro apareceu no rosto de Orochimaru. Ele apertou suas roupas. Ele estava muito insatisfeito com seu parceiro. Vou encontrar uma oportunidade para matá-lo mais cedo ou mais tarde. Kabuto observou Orochimaru sair em silêncio. Somente depois que Orochimaru desapareceu, Kabuto caminhou lentamente para o forte, planejando primeiro guiar Shigen para organizar um laboratório que ele gostasse. Kabuto também admirava muito a história deste ninja médico, pois ele havia crescido ouvindo as histórias dele. No entanto, o que Kabuto nunca esperou foi que a outra parte também tivesse ouvido a história dele. Lorde Shigen. Kabuto ajustou seus óculos seriamente. Enquanto ajudava Shigen a organizar o laboratório, ele se apresentou. Meu nome é Kabuto e eu sou um ninja médico. Yakushi. Shigen parou o que estava fazendo e de repente perguntou um nome. Nono Yakushi. Você já ouviu falar desse nome? Sim. Kabuto olhou para Shigen um tanto confuso. Seus movimentos de ajustar os óculos estavam um pouco rígidos. Ela era a diretora do orfanato onde eu estava. Afinal, cronologicamente falando, Shigen e Nono Yakushi não deveriam ter tido nenhum contato. Afinal, Shigen havia desaparecido por 40 anos, e a diretora Nono Yakushi nem tinha nascido naquela época. Não havia como eles se cruzarem, a não ser que eles estivessem no submundo. Então deve ser você. Shigen parecia completamente inconsciente da surpresa de Kabuto. Ele continuou folheando os instrumentos de experimento da nova era e disse casualmente: quando Nono Yakushi morreu, sua alma ficou presa na fenda entre a vida e a morte por causa de sua obsessão, incapaz de retornar ao submundo para ser libertada. Ela estava constantemente preocupada com seu orfanato e com um garoto chamado Kabuto. Capítulo 80. Rachadura. Becker caiu no chão e se estilhaçou. Yakushi Nono. Esse nome estava quase esquecido. Kabuto jamais imaginara que voltaria a ouvir notícias sobre o diretor de seu orfanato, muito menos notícias vindas do próprio submundo, a mulher que o criará com carinho. Mesmo na morte, ela ainda pensava nele. Seu apego a ele impedira sua alma de partir, transformando o próprio nome dele na obsessão que a aprisionava. Claro, isso fazia sentido, porque quando aquela gentil mulher morreu, ela não sabia a verdade. Ela nem sequer reconheceu o próprio filho. A única coisa que se apegou foi uma fotografia falsa, e seu último desejo foi baseado numa ilusão fabricada. O que está errado? Shigen pareceu um tanto surpreso com a reação de Kabuto. Não é nada. Kabuto achou que devia ter parecido um pouco patético. Para os vivos, uma alma incapaz de seguir em frente era algo doloroso. Se o espírito de Yakushi Nono tivesse permanecido preso entre a vida e a morte por causa de seu apego a ele, como ele poderia ignorá-lo? Desde a morte dela, Kabuto acreditava que seu coração havia se tornado insensível. No entanto, naquele momento, seu coração voltou a bater fracamente e dolorosamente, como se algo tivesse rompido o que estava selado há muito tempo. Um arrepio percorreu seu corpo, como uma tempestade furiosa contra seu coração fechado. O jovem de cabelos grisalhos agachou-se apressadamente para limpar os cacos de vidro, com as mãos tremendo enquanto instintivamente queria perguntar mais. Lorde Shigen. A diretora Nono disse alguma coisa? Kabuto não duvidou das palavras de Shigen. Ele sabia que não havia a menor possibilidade de Shigen e Yakushi Nono terem se conhecido nesta vida. Eles só poderiam ter se encontrado após a morte. Ele queria acreditar que Shigen estava mentindo para ele, mas ele também sabia. Um homem como Shigen jamais o enganaria. Ela disse muita coisa. Afinal, tenho curiosidade pelas histórias dos vivos. Por exemplo, sobre Danzou. Por exemplo, que você era uma criança sensata, mas desobediente. No fim, a única coisa que realmente importava para ela era uma criança chamada Yakushi Kabuto, a esperança de que ele deixasse a escuridão da raiz. Sua obsessão era querer te ver uma última vez. É assim mesmo. Kabuto apertou ainda mais os cacos de vidro. Mas ela não terá mais essa chance. As próximas palavras de Shigen fizeram o coração de Kabuto se apertar. O que? Kabuto ergueu o olhar abruptamente. Não havia outra escolha. Shigen soltou um pequeno suspiro, parecendo quase impotente. Sua alma queria permanecer naquele lugar desolado, esperando que você se juntasse a ela na morte. Mas para impedir que seu espírito se perdesse completamente, e para evitar que o Shinigami errante a devorasse, eu tive que enviá-la para a Terra Pura para ser libertada. Sua mão. Shigen percebeu o sangue no chão. Sua palma brilhou com um leve chakra verde enquanto ele curava o ferimento de Kabuto. Você se importava muito com ela.
Shijin parecia enxergar através do coração de Kabuto e disse calmamente: talvez eu não devesse interferir. Talvez quando você morrer, você mesmo consiga aliviar a obsessão dela. Não. Kabuto forçou um sorriso amargo, balançando a cabeça enquanto observava Shijin cuidando de seu ferimento. Eu é que deveria lhe agradecer, Lord Shijin. A diretora foi uma mulher bondosa durante toda a sua vida. Deixar sua alma seguir em paz é o melhor resultado. Não importa. Shijin rejeitou a gratidão de Kabuto, verificando a mão para garantir que o ferimento estivesse completamente cicatrizado antes de falar friamente: para mim, foi apenas algo que fiz de passagem. Ela se destacou porque nossas vidas se cruzaram, e isso me fez lembrar do nome dela. Mas para nós, Kabuto sentiu um desejo instintivo de expressar sua gratidão. Já chega. Shijin o interrompeu. Ele não tinha interesse em se alongar no assunto e mudou de tema suavemente. A propósito, houve algum progresso na pesquisa médica? Kabuto sentiu uma leve vergonha. Felizmente, Shijin já estava acostumado a ver shinobi médicos reagirem dessa maneira. Nos dias seguintes, o respeito de Kabuto por Shijin aumentou. Ele seguiu as ordens de Orochimaru e trouxe as células de Hashirama para ele. As células de Hashirama representam o ápice do chakra de liberação Yang. É necessário um poderoso chakra de liberação Yin para equilibrá-las. Não é de se admirar que seus experimentos tenham falhado. Shijin não hesitou em instruir Kabuto. Ao mesmo tempo, ele aproveitou a situação sem que Kabuto percebesse, para usar as células de Hashirama e fortalecer seu corpo reanimado. Dessa forma, ele poderia recuperar poder suficiente para se manter firme nesta era. Kabuto ficou profundamente satisfeito com o que aprendeu com Shijin. Seu conhecimento médico avançou rapidamente e, combinado com a orientação gentil de Shijin, ele se sentiu como se tivesse retornado à sua infância, a época em que o diretor do orfanato o ensinava. Mas enquanto Kabuto prosperava, Orochimaru ficou impaciente. Para alguém obcecado por conhecimento e poder, nada era mais tentador do que um tesouro inexplorado de segredos. Não fosse o financiamento abundante da Akatsuki e seu desejo de obter o Rinnegan, Orochimaru já teria abandonado a organização para seguir Shijin e desvendar seu conhecimento. Uma coisa em particular, a perícia de Shijin em almas era real. Orochimaru havia ordenado secretamente a Kabuto que sondasse a compreensão de Shijin sobre as almas. Os resultados foram aterradores. Shijin nunca havia estudado o jutsu da imortalidade que Tobirama deixou para trás. Mesmo assim, ele deduziu sua estrutura por conta própria. Em pouco tempo, já havia desenvolvido uma estrutura teórica para ele. Isso era tentador demais. Mas Orochimaru não fazia ideia. Suas ações estavam sendo observadas atentamente. E dentro da Akatsuki, havia alguém ainda mais impaciente do que ele. Alguém que estava esperando o retorno de Shijin. No fundo de uma caverna escura, uma criatura estranha, metade preta e metade branca, espreitava no subsolo. Vestia um manto preto adornado com nuvens vermelhas, Zetsu negro e Zetsu branco fundidos em um só. O Uchiha Madara acabou sucumbindo à velhice. Antes de morrer, ele fundiu Zetsu negro e Zetsu branco, facilitando o trabalho deles para guiar seus peões escolhidos. Acabei de receber um relatório de um dos meus clones. Zetsu branco parecia confuso ao informar Zetsu negro. Um dos clones que designamos para monitorar Lord Shijin enviou uma mensagem. Orochimaru usou secretamente o Edo Tensei para ressuscitá-lo. O que devemos fazer agora? Shijin está de volta? Por um breve instante, um lampejo de excitação surgiu no rosto de Zetsu negro. Para Zetsu negro, nada era mais importante do que o retorno de Shijin. Não é Madara. Não seus peões, Nagato ou Obito. Nenhum deles se comparava a Shijin. Principalmente porque Shijin havia retornado da Terra Pura com conhecimento sobre seu maior inimigo, o Sábio dos Seis Caminhos. Por essa razão, Zetsu negro vinha vigiando o corpo de Shijin. Quando soube que Orochimaru possuía o Edo Tensei e o estava estudando, ele garantiu que a Akatsuki continuasse financiando os experimentos de Orochimaru. Ele ajudou a pressionar Orochimaru a reviver Shijin. Mas aquele desgraçado do Orochimaru desviou secretamente fundos destinados à sua própria pesquisa sobre a imortalidade, expandindo seus experimentos em vez disso. Sua ganância enfureceu Zetsu negro. Às vezes ele pensava que a inteligência de Orochimaru poderia rivalizar com o conhecimento de Shijin sobre experimentação humana. Outras vezes, ele sentia que as ambições mesquinhas e a falta de moral de Orochimaru não eram nada comparadas nem mesmo a uma fração do valor de Shijin. Mas agora, Shijin estava de volta. Não era preciso ter mais paciência. Vamos vê-lo. O Zetsu negro não queria esperar nem um pouco. Ele estava ansioso para obter informações sobre o Sábio dos Seis Caminhos da boca de Shijin e esperava convencer Shijin a presidir o plano Olho da Lua novamente. Madara Uchiha. Ele encontrou um peão chamado Obito Uchiha antes de morrer. Acontece que este peão chamado Obito era um completo idiota. Até agora, o plano não mostrou sinais de ter sido implementado. A Akatsuki ainda estava na fase de coletar fundos por meio de missões. Embora o peão Obito realmente pensasse que estava guiando a Akatsuki e fosse o verdadeiro cérebro por trás da Akatsuki, a Akatsuki recrutou um monte de degenerados e estava fazendo algumas coisas triviais todos os dias, e ele ainda tinha que coletar informações para algumas missões. Que tipo de peões são esses? Em comparação com Shijin, um peão que não tinha sido guiado por ele, mas que quase destruiu o nicho sozinho na antiguidade. Este peão Obito parecia tão inútil que o Zetsu negro até sentiu que o futuro era um pouco sombrio todos esses anos. Além de uma estranha habilidade do Mangekyou Sharingan, Obito não tinha nada que o Zetsu negro considerasse impressionante. Nem mesmo moralidade. Ele estava completamente esmagado por Shijin em todos os aspectos. Ninguém é mais importante do que Shijin. Nem Nagato Obito nem mesmo Madara.
Na frente de Shijin, todos esses peões podem ser descartados por nós. A atitude do Zetsu negro era muito firme, e até um sorriso frio e sinistro pairava em seu rosto. Shijin está de volta. É hora de convencê-lo a assumir o controle de nosso plano novamente. Se Shijin, depois de ver o sábio dos 6 caminhos, pudesse ser facilmente convencido como no passado, ele poderia até mesmo controlar Nagato para reviver Shijin completamente imediatamente. Contanto que Shijin fosse completamente revivido, com o poder total de Shijin, seria fácil para ele coletar as bestas com caudas, e ele poderia usar Shijin para reviver Kaguya. No entanto, o Zetsu negro não esperava uma surpresa ainda maior. Shijin, depois de ser revivido pelo Edo Tensei desta vez, ainda podia usar o poder do Rinnegan. Embora fosse um Rinnegan falso, não era algo que os outros nesta era pudessem igualar. Em comparação com a surpresa na boca do Zetsu, Shijin também parecia ter sofrido uma mudança maior do que o Rinnegan. Aproveitando o tempo em que Kabuto não estava no forte subterrâneo, Shijin e o Zetsu tiveram a oportunidade de se encontrar, cumprindo a promessa que se estendia por 40 anos. Em comparação com 40 anos atrás, ambos tinham mudado um pouco. Por exemplo, o Zetsu negro se fundiu com o Zetsu branco original. Por exemplo, Shijin, quando viu o Zetsu, toda a sua expressão tornou-se sutilmente mais afiada, não mais parecendo o homem compassivo que tinha misericórdia de todos os seres vivos no passado. O atual Shijin era mais como uma lâmina desembainhada. Evidentemente, o incidente do selamento do Shinigami por Tobirama e as 3 grandes guerras ninja da última vez, ou talvez por causa de outras coisas, fez com que as percepções deste ninja médico de bom coração sobre este mundo tivessem mudado um pouco. A expressão de Shijin era um pouco fria, misturada com o olhar de morte do corpo de Edo Tensei, o que fez o Zetsu sentir uma ponta de medo e inquietação. Há quanto tempo, Zetsu? Há quanto tempo, Shijin? Lorde Shijin. Até mesmo a forma como o Zetsu negro se dirigia a ele mudou instintivamente. Queria dizer algo, mas não se atreveu. No fim, só conseguiu oferecer uma saudação cautelosa. Naquele instante, Zetsu negro percebeu uma mudança em Shijin. Era como se uma barreira invisível tivesse surgido entre eles, uma distância intransponível. O sábio dos 6 caminhos. Só podia ser por causa do sábio dos 6 caminhos. Se Shijin tivesse mudado, isso só poderia significar que ele havia encontrado o sábio no submundo. Aquele velho maldito. O que ele teria dito a Shijin? Encontrei o sábio dos 6 caminhos, disse Shijin, como se não tivesse esquecido o antigo acordo entre eles. O que ele disse? O coração de Zetsu negro apertou. Rapidamente, tentou antecipar a conversa com suas mentiras de sempre. Ele ainda acredita que a humanidade deve decidir seu próprio destino em vez de deixá-lo nas mãos de Kaguya? Já tinha preparado as suas desculpas. Todos os supostos atos malignos de Kaguya, transformar humanos em Zetsu branco, punir a humanidade, eram meramente parte de seu direito divino de determinar o destino deles. O plano era convencer Shijin de que, independentemente do que o sábio tivesse dito, Kaguya, como uma deusa, era responsável por guiar o mundo. Sabia que Shijin aceitaria essa lógica. E sinceramente, Shijin também já havia acreditado nisso. Mas desta vez, ele tinha algo novo a dizer. O homem reanimado permaneceu em silêncio por um instante antes de seus olhos sem vida se erguerem lentamente. O ar ao seu redor tornou-se estranhamente frio. Não sei. Talvez eu tenha falhado com você, Zetsu negro. Já não acredito que o sábio dos 6 caminhos nos ajudará. Usei meu chakra para abrir caminho através do submundo e alcancei a fenda entre a vida e a morte, onde vi inúmeras almas perdidas. Libertei essas almas, guiando-as de volta à terra pura, e ao fazê-lo, tomei conhecimento de inúmeras tragédias. Zetsu negro suspirou internamente. Shijin, mesmo depois de morto, ele continuou sendo uma boa pessoa. Talvez fosse por isso que sempre confiara nele. Uma pessoa boa como Shijin significava que não precisava viver constantemente com medo. Mas a voz de Shijin tornou-se gélida. Enquanto aquelas pessoas sofriam em vida, enquanto suas almas vagavam perdidas no vazio, aquele tal Deus estava lá, à deriva sem rumo pela fenda entre a vida e a morte. Ele jamais se importou com a dor dos vivos ou com as almas perdidas dos mortos. Eu não entendo o que aquele Deus realmente valoriza. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.